O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso, chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Senhor, toda graça e redenção. 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 Caríssimos irmãos e irmãs, de modo especial hoje, nossas catequistas da catequese batismal, também pais e padrinhos das nossas crianças, que em breve serão acolhidos com o sacramento do batismo. Celebramos hoje o 10º domingo do tempo comum, que tem como propósito nos ensinar a caminhar compreendendo o que é de fato pecar contra o Espírito Santo. Pecado este que Jesus diz no Evangelho de hoje que não é perdoado. Nós temos no Evangelho 3 cenas diferentes. Eu gostaria que a gente fosse percebendo qual o sentido dessa orientação de Jesus.
Primeiro, vou começar falando um pouquinho da primeira leitura de hoje. Na primeira leitura, nós ouvimos o relato da queda do primeiro homem e da primeira mulher. É importante a gente perceber que Jesus é aquele que cumpre todas as promessas que estão no Antigo Testamento. E na primeira leitura, nós ouvimos claramente que foi dado ao primeiro homem e à primeira mulher a graça do paraíso. No entanto, por desobediência, eles na verdade tiveram um encontro com Deus. Se esconderam, porque na verdade eles erraram, sabiam que tinham descumprido o pedido do próprio Deus, e no diálogo com Deus, começaram a empurrar a culpa um sobre o outro, a culpar a serpente, enfim. A maioria das vezes, quando existe desobediência, a desobediência é acompanhada da mentira. São muito próximas, né? E aí vejam que houve, na verdade, um castigo para o primeiro homem e a primeira mulher. Eles, na verdade, foram condenados à morte, também a terem que lutar para o mínimo da vida, e ao mesmo tempo eles tiveram como condenação conviver com o mal. O mal ali simbolizado como a serpente. Isso quer dizer que então ao humano competia a partir de então saber fazer escolhas, porque o mal estava do lado dele. Vejam que então, no fim da primeira leitura, claramente foi dito a Eva, a primeira mulher, que quando ela pisasse a cabeça da serpente, a serpente lhe morderia o calcanhar. Mas que chegaria um momento que uma mulher e os frutos do seu ventre pisariam nessa serpente e o mundo seria redimido. Aí no Salmo nós cantamos: no Senhor toda graça e redenção. Para entendermos que Maria, Nossa Senhora, foi tudo aquilo que Eva não foi. Por isso, pisar na serpente e não ser mordida por ela é dádiva de quem não tem pecado, como Maria. E Jesus foi tudo aquilo que Adão não foi. Maria e o fruto do seu ventre marcam a obediência, contrário do primeiro homem e da primeira mulher. Vejam que a gente começa o Evangelho olhando para uma cena de tumulto. Nós estamos no capítulo 3, no finzinho dele. Antes disso, Jesus já tinha curado, ele já tinha desatrofiado a mão do homem na sinagoga, ele já tinha libertado, e aqui a gente precisa perceber que Jesus tem um ministério do exorcismo, de espantar o mal, de jogar para longe aquele que é o príncipe do mundo e sedutor engana a humanidade. E a gente começa então o Evangelho com Jesus vindo para Nazaré, a sua terra natal. E lá um tumulto gigantesco. No meio daquele tumulto havia uma multidão, curiosos, pessoas que queriam ver Jesus de perto. E chega um momento do texto em que diz que algumas pessoas, aqui nomeadas como parentes, queriam pegar Jesus, tirar daquele tumulto à força, porque achavam que ele estava meio transtornado. Aqui a gente tem que entender que no grego em que foi escrito o Evangelho, era um grego muito rudimentar, chamado grego koiné. E nesse grego, os termos são diferentes, por exemplo, da língua portuguesa. Na língua portuguesa, nós temos para cada demanda de parentesco um termo.
para pai, filho, sobrinho, tio, parente, assim por diante. No grego, não. A tradução correta não seria nem parente, seria aqueles a quem ele pertence. Então vejam, aqueles a quem Jesus pertencia, que podiam ser até amigos, vão até ele para tirá-lo daquela confusão. Vejam que logo em seguida vem uma segunda cena. Nessa cena, os mestres da lei, os sábios e doutores de escritura, sobem de Jerusalém para Nazaré. E chegando lá, começa uma discussão com Jesus. Eles vão dizer assim para Jesus: olha, você está possuído por Beelzebu. E por estar possuído por Beelzebu, você consegue exorcizar, espantar demônios. Aqui, a gente precisa entender que cada termo bíblico relacionado ao mal significa uma coisa. Por exemplo, diabo é aquele que divide, demônio é aquele que desorganiza a casa, Satanás é o príncipe da mentira, e Beelzebu quer dizer o senhor das moscas. Beelzebu, na verdade, é uma junção aramaica do deus babilônico Baal com Zebu, ou seja, ele é o príncipe da morte. Por quê? Eles entendiam que uma vez castigados com a morte, havia um príncipe que cuidava da morte. E aí ele é nomeado de das moscas, porque em volta dos túmulos, que eram cavernas, haviam muitas moscas. Por isso, Beelzebu é a tradução de Senhor das moscas. E aí vejam que eles vão dizer a Jesus: você está possuído pelo mal, por isso você espanta o mal. Jesus simplesmente usa duas parábolas para quebrar a lógica deles. Vai dizer assim: como é que o mal se divide contra ele mesmo? Não dá certo quando Beelzebu expulsa ele mesmo. Se uma família se divide contra ela, não dá certo, vai haver ruptura. E aí ele conta também a parábola de um ladrão que, para roubar alguma coisa antes, ele amarra o dono da casa. Tudo para chegar no coração do texto de hoje e falar sobre o pecado contra o Espírito Santo. E aí Jesus vai dizer: ora, Deus perdoa tudo, perdoa a blasfêmia, perdoa nossas maldades, mas há um pecado que ele não perdoa, que é o pecado contra o Espírito Santo. Temos que entender o que é esse pecado, porque ele está aqui no Evangelho. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Todas as vezes que a gente transforma algo que é bom em mal, ou por consequência, algo que é mal em bom, nós estamos pecando contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo, na verdade, é endurecer o coração de tal forma que a gente não acredita em Deus, não acredita no seu poder, não acredita na sua força. E foi isso exatamente que os mestres da lei fizeram. O ministério exorcista de Cristo foi transformado como sendo ele o próprio demônio. Aquilo que era bom, expulsar os demônios, foi tornado mal. Por quê? Por inveja, por maldade. Então, pecar contra o Espírito Santo é não acolhermos a graça de Deus, é não acolhermos a redenção, e é transformarmos verdades em mentiras e mentiras em verdade. A gente corre muito esse risco, porque hoje em dia o conceito de pecado ele está muito desgastado. Aí as pessoas fazem coisas más, mentirosas e enganosas e se dão permissão e diz assim: ah, não é tão mal assim, não é tão errado assim.
E exatamente aí está o problema do pecado contra o Espírito Santo. Em outro salmo, nós vamos ouvir: não fecheis o coração, ouve a voz de Deus. Todas as vezes que a gente endurece o coração, que a gente fecha o coração para Deus, que a gente não se converte naquilo que a gente sabe que tem que se converter, nós estamos pecando contra o Espírito Santo. E contra esse pecado não há perdão. Vejam que Jesus é muito claro em nos orientar que o bem é bem e o mal é mal, e nós não podemos desfigurar isso. E por fim, tem uma terceira cena muito curiosa que eu gostaria também de comentar, que é uma cena utilizada por protestantes para fazerem críticas a Nossa Senhora. Eu penso que antes da gente dizer qualquer coisa da Sagrada Escritura, tem que estudar ela para não falar bobagem. Então veja, aqui, depois que tudo isso acontece, narra mais uma vez que Nossa Senhora, Maria e os irmãos de Jesus foram à procura dele. Aqui é o mesmo termo que aparece anteriormente: aqueles a quem ele pertence. Pode ser primo, tio, parente. Fato que não há relatos históricos que Maria tenha tido qualquer outro filho que não somente Jesus Cristo. E eles vão até Jesus para vê-lo, porque ele estava voltando a Nazaré. E dizem a Jesus: tua mãe e seus irmãos estão aí, querem te ver. Aí Jesus diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Aqui, nesse exato contexto, Jesus não está desfazendo da mãe dele, Jesus não está descartando a grandeza de Nossa Senhora, pelo contrário, Jesus está ampliando o conceito de família, acolhendo todos aqueles que fazem a vontade de Deus como sendo pertencente a Ele. Vejam, é tão incoerente dizer que Jesus aqui desfaz da mãe dele, porque nós sabemos que Jesus não peca, ele não tem pecado. E para um judeu, o quarto mandamento, honrar pai e mãe, era um dos mandamentos mais importantes. Se Jesus tivesse desonrado a sua mãe, ele teria pecado. E pecado ele não cometeu. Então dizer que Jesus torna a mãe dele uma mulher qualquer, com esse texto, é mentira, é enganação e é colocar no texto o que não existe nele. Por isso, nós, enquanto católicos, nós compreendemos a Sagrada Escritura a partir de estudo e não a partir de achismo. Portanto, a liturgia de hoje é um grande convite a cada um de nós de não pecar contra o Espírito Santo. Não endureçam o coração, não feche, não duvidem da salvação e nem transforme aquilo que é ruim em bom, para que a gente de fato viva a partir da graça e da redenção que Deus tem a nos oferecer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado.